E aí galera, tudo certo? Vamos dar sequência aí no estudo de iluminação que eu comecei na aula passada. Eu vou abrir aqui meu Maya, o meu arquivo de iluminação, tá? Que é esse arquivo aqui. Para quem não tem esse arquivo, eu tenho os dois links aí na descrição do vídeo no YouTube. É um link para você baixar esse arquivo, né, o MB, ou o link para você visualizar a videoaula que eu ensinei a fazer essa caixa e esses elementos em cima dela, tá? Com esses elementos é que a gente vai trabalhar a nossa aula de iluminação. Para a gente concluir a nossa aula de hoje, eu vou ensinar aqui a criar uma câmera, tá? A gente não vai trabalhar muito com a câmera, mas é mais para a gente ter sempre um ângulo fixo na hora que for fazer a renderização para a gente visualizar a iluminação que a gente colocou na tela, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou vir aqui, eu vou aumentar aqui meu Maya, aqui, certo? Eu vou vir aqui em Create, Câmeras, Câmera. E aí ele coloca uma câmera aqui para mim na cena, tá? Eu vou apertar o espaço para fazer a visualização nas três vistas. E na vista aqui de baixo, ó, que é a minha side, eu vou clicar aqui no ícone da câmera com o botão direito do mouse e selecionar aqui, ó, câmera 1. Agora, essa minha visão aqui é a da câmera, certo? E aí eu tô com a câmera selecionada, se eu apertar um W aqui, eu vou conseguir alterar o posicionamento da minha câmera. Eu vou apertar o E para rotacionar e aí eu começo a visualizar o objeto, ó, certo? Eu vou subir ela um pouco, vou trazer ela mais para cá, vou fazendo essa rotação nela, posso mexer ela em todos os ângulos. Vou subir um pouco mais e aí eu vou rotacionar ela para baixo, certo? Mais ou menos isso aqui que eu quero, esse ângulo de visão que eu quero, tá? Bom, se eu tenho mais ou menos esse ângulo que eu quero, eu vou selecionar essa minha visão, que é a câmera 1, e vou clicar neste botãozinho aqui, ó, tá? Que é o Render, Render the Current Frame. E ele me dá o render para mim, tá? É um render simples, sem material e sem iluminação. Ele joga uma iluminação padrão. Se eu não gostei muito do posicionamento da minha câmera, se eu fizer um ajuste aqui de posicionamento direto na minha cena da câmera, ele vai modificando o posicionamento da minha câmera automaticamente, ó, até eu achar o ângulo ideal que eu quero. Vamos ver aqui. Aí, é mais ou menos isso que eu quero, tá? Esse ângulo aqui. E eu acho que ele está muito pequeno, tá? É só essas duas coisas que a gente vai mexer hoje com o render, tá? A câmera e eu vou alterar o meu tamanho de render, tá? Eu vou vir aqui, ó, Display Render Settings e vou alterar aqui, ó, na aba comum, eu vou alterar ele aqui, ó, Image Size. Eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui Full 1024, certo? E já que a gente já está aqui, ó, eu vou vir aqui na aba Maya Software, certo? Na qualidade, eu não vou colocar a maior qualidade, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, uma Intermediate Quality. E aqui no Ray Trace Quality, eu vou habilitar o Ray Trace, certo? Que é a sombra da iluminação, tá certo? Bom, feito isso,
Agora, quando eu clicar no render, ele vai ter um render um pouco maior e vai demorar um pouquinho mais, porque ele já vai colocar uma sombra padrão nela aí, tá certo? Você já vê que você já tem um resultado bem melhor aí, né? Bom, eu vou fechar aqui e a gente vai começar a trabalhar a nossa iluminação, tá certo? E aí, eu vou vir aqui em Create, Lights, certo? E aqui eu tenho todos os tipos de iluminação que é possível colocar no Maya, tá certo? E eu vou clicar aqui, ó, nessas duas retinhas aqui paralelas, tá certo? Porque aí ele vai me dar esse menu de iluminação, soltar esse menu de iluminação do menu aqui de cima, tá? Todo menu que tiver essas duas retinhas paralelas, se você clicar nessas retas, ele solta para mim e você consegue trabalhar ele solto aqui na sua área de trabalho, tá certo? Bom, a primeira luz que a gente vai trabalhar é a Ambient Light, tá? Eu vou inserir em Ambient Light e aí ele coloca aqui uma luz ambiente aqui pra gente, tá certo? A Ambient Light, se eu der um render aqui agora, opa, eu tenho que selecionar a tela, tá? Não pode esquecer disso, ó. Seleciona, dá um clique na tela câmera 1 e dá um render, ó. A Ambient Light, ela é meio ruim para você trabalhar ela sozinha, tá? A Ambient Light, ela é mais uma luz muito prática, muito rápida, tem um resultado legal, desde que ela seja combinada com outros tipos de iluminação, tá? Só ela ela fica você vê, ela fica uma cena meio opaca, não dá você perde um pouco do contraste dos elementos. Então, a Ambient Light ela é ideal para você combinar com outros elementos, tá? A gente vai trabalhar um pouco nos settings das iluminações, tá certo? Mas nesse caso aqui não tem muito o que mexer nela, tá? Então, eu vou pegar aqui a Ambient Light e vou deletar. A segunda luz que a gente tem aqui é a Directional Light, a luz direcional. A luz direcional, ela é muito equilibrada, ela é muito boa, só que ela tem um pequeno problema, tá? Ela não parte de um objeto ou de um ponto específico. Então, a partir do momento que você colocou essa iluminação, você já tem iluminação na sua cena inteirinha, independente do tamanho dela, tá? Mas, lógico, respeitando o direcionamento das flechinhas aqui, ó, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, as flechinhas, eu vou colocar ela aqui. Se você quiser ter um jeito que você trabalhe aqui na Viewport, que é esse cara aqui, ó, Use All Lights. Você clicando nele, você tem uma ideia de mais ou menos como que essa iluminação está afetando no seu elemento. Ó. Você vê que ela não afeta em nada. Ó. Se eu colocar aqui, se eu colocar aqui, se eu colocar para baixo, para cima, a única forma que ela vai afetar é se eu girar ela, tá vendo? Então por isso que ela não parte de nenhum ponto específico, certo? Então para mim tanto faz, ou a distância que eu vou colocar ela, simplesmente coloquei ela e vou dar um render. E aí eu já tenho uma iluminação mais completa aqui, tá? Essa iluminação, a Directional Light, ela é ideal para simular luz do dia, sol, esse tipo de iluminação, tá? Vou clicar nela, deletar essa luz. Vamos para a Point. A Point, ela já é bem diferente da Directional Light, tá? A Point, ela simula mais ou menos uma lâmpada comum, uma lâmpada incandescente, tá? E aí ela ilumina em todo o redor da lâmpada. Ó. Ela ilumina todo o redor do seu elemento, certo? Como uma lâmpada mesmo.
certo? Eu coloquei ela aqui. Essa sim ela tem influência. Ó. Quanto mais distante eu colocar do elemento, mais ela vai ficar apagada, né? Menos ela vai iluminar. E quanto mais próximo do elemento, mais ela vai iluminar. Então, eu coloquei ela aqui. Vamos dar um render e ver mais ou menos como ela fica aqui. Ó. Ela é mais intensa que a Directional Light. Você vê principalmente no brilho que ela dá nos elementos, tá certo? E o sombreado dela também é muito, o resultado do sombreado dela é muito bacana, tá? Vamos falar aqui um pouquinho dos opcionais que você pode pôr colocar nas lâmpadas, que são aqui, se você clicar aqui no Show Attribute Editor, né, os editores de atributo, aí você tem aqui ó, as lâmpadas, o que você pode alterar e o que você pode modificar nos atributos da lâmpada, tá? Você tem aqui a cor, você pode alterar a cor da lâmpada, tá? Isso em todas as lâmpadas, tá? Em todas as iluminações do Maya. Você consegue alterar a cor. Intensidade é a intensidade de iluminação, o quanto você quer que ela ilumine, certo? Tem aqui uma opção que é o Decay Rate, tá? Que é o decaimento da iluminação dessa lâmpada, tá? Que eu gosto muito do resultado disso, tá? Se eu colocar aqui, ó, decaimento linear, e eu vou dar um render aqui para vocês verem. Ó, ela tem um desgaste natural de quanto mais a lâmpada estiver afastada do elemento, ela vai caindo mais a sua intensidade, ó, tá vendo? E eu acho que isso é um resultado muito interessante no nosso trabalho, tá? E aí sim, você consegue controlar o quanto você quer iluminar e o quanto você quer decair dela. Ó, você já tem um resultado bacana. Olha só. Mais intensidade, ou seja, a lâmpada é mais forte, só que ao mesmo tempo ela tem um caimento bacana. Ela vai caindo a força dela conforme ela vai se afastando do objeto, certo? Vou selecionar aqui a nossa point e vou colocar agora a spot. A spot, com certeza, eu acho que é a iluminação mais utilizada no Maya, tá? Ela é como se fosse uma lanterna, tá certo? Ela tem um ponto de iluminação, ela parte de um ponto, e ao contrário da Directional Light, ela tem interferência na distância, ela tem interferência na direção que você está iluminando o seu objeto. Ó, eu vou afastar aqui um pouco. Ó. Tá, então, conforme você vai mexendo nela, ela vai te dar mais ou menos iluminação. Ó, tá vendo? Ela tem um cone de iluminação aqui, ó. E esse cone é esse aqui, ó, tá? É esse cone aqui, ó. Então, eu consigo mexer aqui, ó, no cone angle, ó. Eu posso aumentar esse cone, ó, para ela iluminar um pedaço maior. Agora ela vai iluminar mais, ó. Olha só, tá certo? Vou colocar um pouco mais para cima para a gente ter um efeito do sombreado mais latente aqui. Olha só, tá? Então aqui você consegue trabalhar o tamanho do cone, certo? E aí você tem uma coisa muito legal aqui também nela, que é a Penumbra Angle e o Drop-Off. A Penumbra Angle, ela consegue, se você visualizar aqui, ó,
é a intensidade de iluminação nas bordas da iluminação. Então, quanto menor aqui o penumbriângulo, ela vai entrando, o caimento da penumbra vai entrando dentro do cone. Quanto maior, ela vai saindo a penumbra para fora do cone ali. Então, se eu colocar uma penumbra, ela não me dá um efeito duro de iluminação, conforme o tamanho do ângulo, né? Do ângulo do cone. Se eu diminuir aqui, ó, vocês vão ver um resultado melhor dessa penumbra aqui. Ó, tá vendo? Ele não me dá, ele não fecha a iluminação certinha, ele simplesmente vai afastando ela um pouco. Se eu deixar zero aqui, ó, na penumbra e ângulo, olha o que ele vai acontecer aqui, ó. Ó, ele ilumina só o ângulo mesmo, que é o cone. Se eu aumentar essa penumbra, e aí ele consegue iluminar uma parte maior. Vou por aqui um pouquinho mais. Dou um render. Ó, tá vendo? Ela consegue iluminar uma parte maior do seu elemento. E aí dá um efeito mais realista da iluminação, né? Então isso aí é uma coisa que vocês controlam ela também, certo? E tem o drop-off. O drop-off é o caimento, é a quantidade de caimento que você quer da sua lâmpada. É a mesma coisa do decay rate que eu expliquei da iluminação passada, certo? Vou deletar essa daqui. Agora, Area Light. Area Light, ela é parecida com a Spot, tá? A diferença é que ela parte de um ponto e esse ponto é um plano, tá certo? É uma área. Então eu posso alterar aqui e ele vai me dar praticamente o mesmo efeito. Só que aí eu tenho um plano saindo dessa iluminação, tá certo? Eu uso essa iluminação para, sei lá, dar algum efeito de um outdoor, alguma coisa assim. Ela não é uma iluminação boa para você trabalhar com só ela também, tá? Você vê que ela tem um sombreado muito estranho. Ela é só para dar iluminação mesmo, não para servir como iluminação principal. E por fim, a gente tem a Volume Light, tá? A Volume Light, ela é bem o nome diz, tá? Ela é só para dar volume nos elementos, ó, e ela é bem fraquinha. Não importa o quanto você mexa na sua intensidade. Ela parece que aumentou, mas não importa quanto você mexa na sua intensidade, ela não vai iluminar uma área maior. Ela só fica um pouquinho mais intensa mesmo, só que ela tem uma área um pouco inferior às outras iluminações, né? Você até consegue mexer na área dela em alguns aspectos, mas também não é o ponto dessa iluminação. Essa iluminação também é uma iluminação para você trabalhar com ela em combinação com outras iluminações, tá certo? Bom, essa foi a aula de iluminação. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas sobre iluminação. Na terceira parte da aula, eu vou iluminar essa cena como se fosse para fazer um CG mesmo, tá? Uma computação gráfica dela mesmo. A gente vai trabalhar uma técnica de iluminação muito bacana, que é bem utilizada para a gente fazer esse tipo de trabalho. Inclusive é utilizada em fotografias reais mesmo, coisas do tipo, tá certo? Bom, então podem assinar o canal, a gente vai continuar colocando vídeos aí para vocês. Tem o meu blog,
Tem a fanpage no Facebook também, que eu vou estar sempre colocando assuntos relacionados a 3D, a design, esse tipo de coisa, tá certo? Tá tudo aí na parte de baixo do vídeo, tá certo, pessoal? Então tá, até a próxima, valeu!